Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. É muito reveladora essa matéria que saiu no site de notícias G1. Papa Francisco diz que a Igreja Católica está pronta para escolher uma data fixa para a Páscoa. Em suas próprias palavras, ele vai dizer que a Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos desejarem, uma data de união. Disse Francisco, segundo essa matéria, na missa que encerrou a semana de oração pela unidade dos cristãos. Aqui nós temos uma multidão de equívocos que é importante observar. Primeiramente, a controvérsia da Páscoa, ela teve várias fases na história da Igreja. Então, ocorreu muitas vezes de alguns católicos celebrarem a Páscoa numa data e outros católicos celebrarem em outra data. Isso pela divergência de cálculo da Páscoa, ou até mesmo pelo entendimento, essa foi a primeira grande controvérsia, de que a Páscoa deveria ser realizada, de acordo com o uso dos judeus, exatamente no dia 14 do mês de Nissan, e aí poderia cair inclusive em um dia de semana. Esse era o erro dos chamados quartodecimanos, que depois viriam a ser condenados pela Igreja, mas que foram tolerados por um bom tempo, enquanto eles não impunham esse erro aos demais e enquanto eles não adotavam uma postura de que o que eles estavam defendendo era um artigo de fé. Pois, na verdade, essa questão da Páscoa não é uma matéria dogmática, é uma matéria disciplinar, onde a Igreja estabelece, de acordo com certos critérios, a observância eclesiástica desta solenidade e comemora isso desde a antiguidade, o grande mistério da passagem, a paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a solenidade da Páscoa, ela era celebrada pela maior parte dos católicos ali já no século III, no domingo, que segue a essa data fixa dos judeus. E assim era celebrado por toda a igreja, e o Papa São Vítor viria a dizer que essa era a tradição recebida de São Pedro e São Paulo. Por outra parte, alguns bispos da Ásia Menor, na verdade, em um certo ponto, eles em geral, seguiam a observância que eles atribuíam a São João, apóstolo, que era celebrar de acordo com o uso dos judeus. No entanto, a implicação dessa observância seria que nós ainda teríamos que seguir algo ali do calendário judaico, que era algo aceitável na época dos apóstolos, era perfeitamente lícito que eles, em devoção aos seus antepassados, enfim, a lei antiga que estava ali a sofrer um digno sepultamento e sendo substituída pela nova lei de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim também eles acabassem seguindo estas observâncias por uma questão de piedade e não entendendo ali uma necessidade para a sua salvação ou um ponto necessário da doutrina cristã. Aí naquele momento, então, era perfeitamente aceitável com o apóstolo cristão vindo do judaísmo assim o fizesse, e os cristãos da Ásia Menor, em geral, eles vinham do judaísmo. A diferença já dos cristãos de outros lugares, outras províncias, que tinham um grande concurso de cristãos que vinham do paganismo e não tinham nenhum motivo para seguir essa observância ali do dia 14, como queriam os quartodecimanos. Então havia essa observância por parte de alguns bispos, que não eram unânimes, esses exatamente ali da Ásia Menor, queriam seguir isso. O Papa São Vítor primeiro entrou numa controvérsia com eles, chegou inclusive a excomungá-los. Depois, optou-se pela tolerância, no Concílio de Nicéia mais uma vez se reafirmou a posição unânime da Igreja em preferir o domingo, que é o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a celebração, e não qualquer dia da semana, onde caísse, coincidisse com a festa judaica. E desta forma se resolveu essa controvérsia. Mas o interessante é que em nenhum caso você tinha
a novidade de ser uma data fixa de acordo com o calendário solar. Não, sempre era o calendário lunar, que era a base para esta celebração. E uma outra coisa interessante, os argumentos que eles utilizavam sempre tinham respaldo na tradição apostólica. Ou seja, o que nós recebemos dos santos apóstolos. Essa vai ser a base da discussão. E aí, também, claro, tinha o fundo dogmático, quer dizer, embora a posição de seguir aquilo que São João havia praticado em si mesma não é má, ela não é aconselhável depois de um certo tempo. Por quê? Porque parece que está forçando a igreja a seguir uma observância do Velho Testamento que não se aplica mais nesse tempo da graça. E que, forçando-se isso como se fosse uma espécie de preceito apostólico, uma tradição apostólica propriamente dita, algo que pertence ao depósito da fé, então todo o restante da igreja se tornaria como que desviante desse depósito da fé, o que é um absurdo. Então, por isso, com boa razão, a igreja se opôs a isso e até rotulou os que praticavam essa observância de celebrar a Páscoa em dias de semana quaisquer, de quartodecimanos. Então, trata-se hoje, né, se isso fosse praticado, seria uma heresia propriamente dita, né, condenada já no Concílio de Nicéia. Então, dito isso, né, dado esse contexto, o que nós podemos observar, primeiramente, é que realmente não faz o menor cabimento a essa proposição de Francisco. É algo que destoa do uso da Igreja Católica e dos fundamentos que a Igreja Católica aplica. E a intenção dele, e aqui é o nosso segundo ponto, de com isso promover a unidade dos cristãos, é absurda, porque você não vai promover a unidade dos cristãos através de uma uniformidade de disciplina. Nós praticarmos, por exemplo, temos o uso, né, de celebrar uma festa em determinada data. Isso não resolve o problema, porque a nossa divergência com as pessoas que professam, que pertencem a outros grupos denominados cristãos, né, que se denominam como cristãos, em matérias de fé, em artigos de fé. Então, por exemplo, nós estamos desde sempre, né, celebrando o Natal no mesmo dia que os protestantes e muitos outros grupos que se denominam cristãos. E nem por isso nós somos mais unidos a eles. As divergências se mantêm porque as divergências são em matérias de fé. Então, como é que você resolve essas divergências? Resolvem-se essas divergências com a pregação da verdade, com a refutação do erro. É assim que se resolvem as divergências. E isso desde o começo. E aí você percebe como ele está longe da doutrina apostólica, né, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele tenta fazer essas coisas, porque isso não é a maneira católica de promover a unidade, isso é a maneira maçônica, né, para ser breve, de promover uma falsa unidade, uma falsa catolicidade. Algo postiço, porque as pessoas continuam pensando diferente, né, e só exteriormente estão unidas, mas interiormente, que é o que mais importa, e mesmo exteriormente do ponto de vista da comunhão, na mesma fé, nos mesmos sacramentos, sob os mesmos legítimos pastores, isso aí não existe, é tudo falso. Cada um segue a sua própria cabeça, então não se operou a unidade. Né? Isso é algo que é unidade entre aspas, é uma falsidade. E para terminar essa reflexão, vamos ao que é o método antigo, então. O que ensina São Paulo Apóstolo a São Timóteo, né, que foi posto como bispo na diocese de Éfeso? O que ele diz? Ele diz no final da sua primeira epístola a São Timóteo: ó Timóteo, guarda o depósito, evitando as profanas novidades de palavras e as contradições de uma ciência de falso nome, da qual, fazendo alguns profissão, descaíram da fé. A graça seja contigo. Amém. E na sua segunda epístola ao mesmo São Timóteo, ele insiste no mesmo ponto, no famoso capítulo 4, em que ele, depois de falar da importância de pregar a verdade, a tempo e fora de tempo, de rogar e admoestar, de repreender,
Esse é o papel de um legítimo pastor da Igreja Católica, de pregar a verdade, mesmo sendo oportuno ou inoportuno para o mundo, não importa, a verdade tem que ser pregada, porque é a única maneira realmente de obter a unidade verdadeira, a salvação das almas, que estejamos em comunhão na mesma fé. E tendo dito isso, ele faz como que uma profecia, dizendo o seguinte, no versículo 3, porque virá tempo em que muitos homens não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, acumularão para si mestres conforme aos seus desejos. E assim, apartarão os ouvidos da verdade e os aplicarão às fábulas. E a fábula, que infelizmente Francisco segue e acredita, aqui está a nossa citação, a fábula que Francisco tanto segue e acredita é essa fábula do ecumenismo. É o falso ecumenismo aprovado no Concílio Vaticano II, de que nós vamos conseguir a unidade através de concessões, através de abertura, mudanças de disciplina, através de adaptações, de reformas, através de declarações de que essas pessoas são realmente cristãos, fazem parte da igreja, que nós temos muitas coisas em comuns, de celebrar as coisas boas que existem nas outras religiões, etc. Infelizmente, isso é uma novidade. Infelizmente, por mais bonito que isso soe para os ouvidos modernos, que tem essa sede, esse comichão nos ouvidos para as coisas novas, essa ansiedade de ouvir coisas novas, apesar disso parecer muito bom ao homem moderno que tem esse tipo de comportamento, isso não tem nada a ver com o depósito da fé, não tem nada a ver com o que nós recebemos de Nosso Senhor e dos santos apóstolos. Não tem nada a ver com a prática católica, e não tem nada a ver sequer com a lógica, porque se o que nós temos de divergente se refere a artigos de fé, então nós temos que discutir esses artigos de fé. Não é? Aliás, temos que promover o retorno dessas pessoas à comunhão na mesma fé, a comunhão católica. É isso que tem que se fazer. E, aliás, foi isso que os bispos do passado sempre fizeram e com grande resultado. Dava resultado. Você via as pessoas se convertendo e você não via como se ensinava o catolicismo, dentro e fora. Havia uma coerência. Então, as pessoas também permaneciam na fé católica. Não iam buscar a pregação em outras religiões, em outros grupos. Então, você vê que essa política do Vaticano desde os anos 60 é um verdadeiro desastre para o catolicismo e um completo desvio da doutrina católica. Então, isso aí nós não podemos compactuar de forma alguma. E nós sustentamos aqui no canal, com certeza, aquilo que ensinou muito corretamente o Papa Pio XI, na encíclica Mortalium Animus. Eu recomendo a todos vocês a leitura. Vocês vão ver que grande diferença entre a doutrina de um Papa de verdade e a doutrina de Francisco, que nem é uma doutrina. Querer que todos sejam amigos e vamos promover a unidade, vamos para uma caminhada, quem sabe a gente chega lá. É uma coisa totalmente absurda. Então, leia Mortalium Animus, se esse vídeo servir para alguma coisa, que sirva para você possa estudar, ler esse documento formidável que condena justamente esse tipo de prática que Francisco está disseminando, infelizmente, mas que nos transmite realmente o que é a doutrina católica quando o assunto é reunião com essas pessoas de outras religiões. Muitíssimo obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.